Olá, eu sou Luciano Cunha. Hoje eu vim falar com você sobre como fazer gestão da rotina de acidente de trabalho. Veja só, o que é a rotina de trabalho, de acidente de trabalho? Você que enfrenta na empresa todos os dias, né? Imagina uma empresa que não investe em segurança, que você tem todo um processo você tem uma quantidade grande de acidentes de trabalho, um entorse, uma máquina, uma construção civil que o cara martelou o dedo e tal. Veja só, se você perceber que você está dentro de uma rotina que toda hora chama um acidente, você não sabe o que você faz, então você tem que tomar uma decisão, você tem que parar e focar nesse processo, na gestão desse processo de segurança. Por quê? Porque senão você não vai fazer mais nada dentro da empresa, a não ser ficar emitindo CAT, investigação e tal. Vem um empregado, fala uma coisa, vem um encarregado, fala outra, e aquele negócio, você não vai fazer mais nada. Veja só. Então é importante demais a gente definir o que é essa rotina e como fazer essa gestão de maneira mais adequada. Mas para eu fazer essa gestão de maneira mais adequada, eu preciso entender o que é um acidente de trabalho, o que é um acidente de trajeto. É claro que nesse processo sempre tem um detalhezinho. Ah, professor, o cara foi do trabalho, antes de chegar em casa parou na padaria e ele tropeçou, escorregou na padaria, caiu e machucou. É um acidente de trajeto ou não? Veja só. Então, quando a gente fala em gestão de acidente de trabalho, a gente primeiro tem que ter as definições do que é e a forma como a gente vai tratar isso. Você perceba que você vai ter uma oportunidade no GRO, que vai entrar aí agora em vigor, de definir todos esses conceitos e a forma como a empresa vai tratar cada coisa. Então entenda, o acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho sob ordem, quando o empregado está sob ordens da empresa, executando serviços para a empresa. O de trajeto é o equiparado ao acidente de trabalho, acontece da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Você vai ver essas definições na legislação, para você ter uma base, se quiser consultar aí, vai na lei 82.13, lá tem a definição de tudo isso, tá? Você procura lá acidente de trabalho e vai te dar definição sobre isso. E é importante que você conheça isso. Baixa essa lei e coloca... Olha, eu tenho essa lei guardada no desktop, na área de trabalho do meu computador. Porque a todo momento você tem que consultar para saber a definição do que é. E sempre os detalhezinhos a gente entender, ver se enquadra ou se não enquadra como acidente de trabalho, ou se enquadra ou se não enquadra como acidente de trajeto, ou se não é, enfim, um acidente de trabalho, tá? Nós temos também a definição dos incidentes. Muitas empresas chamam de incidentes, né? Incidentes do trabalho. Outras empresas chamam de quase acidentes. Na verdade, o que a gente tem? A gente tem esses incidentes, são aqueles acidentes, são sim quase acidentes. Você percebe que gerou um dano patrimonial ou uma ocorrência, um evento não desejado, que não teve impacto na saúde e segurança do trabalhador. Imagine que você está andando numa obra, caiu uma pedra no chão. Pá, não me atingiu, mas caiu no chão. Veja, isso foi um quase acidente que poderá, num futuro, gerar um acidente grave. Certo? Então, olha só, eu trato esse quase acidente assim como eu trato um acidente ou não? Olha só, quem vai definir isso é você, baseado na experiência que você tem e na quantidade do que você tem de quase acidentes. No meu entendimento, como profissional, eu penso que todos esses incidentes ou quase acidentes, eles têm que ser tratados, eles têm que ser discutidos e avaliados. Por quê? Porque eles são, sim, um perigo que vai proporcionar para você um risco, né? Existe uma probabilidade de acontecer. Já que ele quase aconteceu, quer dizer que ele pode voltar a acontecer e impactar a saúde e segurança do trabalhador. Ficou claro? Então veja, no primeiro momento eu defini o que é acidente, no segundo momento eu defini o que é um quase acidente e decidi se eu vou tratar e como que eu vou tratar esses dois institutos. Eu vou investigar o incidente, como é que vai ser feito isso, né? Então é importante que vocês definam, no meu entendimento, você tem que tratar os dois, né? Tá? Por que eu tenho que fazer essa gestão? Porque todo acidente, ou quase acidente, ele tem a possibilidade de voltar a acontecer e de novo causar o mesmo acidente.
Então, perceba, com a vinda do GRO para cá, vamos pensar aqui, ó, o que o GRO traz? O GRO está propondo para a gente uma metodologia que a empresa vai definir as políticas, vai definir lá a forma de agir, os critérios, as metas, as metas de desempenho da organização, do gerenciamento de riscos ocupacionais, instituiu o PGR como sendo um programa que vai ser composto, né, pelo inventário de riscos ocupacionais e também pelo plano de ação. Então perceba, é a oportunidade que você tem de, nesse momento, captar as informações sobre o acidente, entender as causas desse acidente. Existem diversas técnicas para apurar isso daí, para você avaliar o que foi causa primária, causa secundária, o que contribuiu, o que foram os fatores externos que contribuíram para o acidente ou para o incidente, enfim. E nesse processo de investigação das causas do acidente, das causas primárias, secundárias, dos eventos que antecederam o acidente, só de você fazer todo um levantamento de informações para tentar descobrir essa causa, você já está exercitando aí a sua cabeça para propor medidas corretivas, seja no processo, seja no método de execução na atividade, seja na mão de obra, treinamento, capacitação, seja nos equipamentos de proteção individual e coletivos que você precisa naquele posto. Então veja, tem por exemplo o diagrama de Ishikawa, né, que é aquele espinho de peixe que você pode fazer toda essa análise e tal. Então perceba, é muito importante que você atue em cima desse processo de investigação, porque eu preciso ter um plano de ação, depois de apurar das causas do acidente, eu preciso ter um plano de ação com as ações preventivas que sejam implantadas para evitar que esse acidente ocorra novamente. Porque se eu não tratar a causa desse acidente, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter o resto da vida o mesmo acidente e novamente emitir uma nova CAT, novamente fazer uma nova investigação, novamente registrar aquele acidente. E pior, os trabalhadores estão sendo prejudicados. Então veja, a partir de agora com o GRO e PGR, nós teremos que demonstrar uma melhoria contínua nesses índices de acidentes. Não adianta, por exemplo, numa visita de um auditor fiscal do trabalho, por exemplo, mostrar para ele que todo mês eu estou tendo acidentes, e essa linha da quantidade de acidentes, ela não baixa. Opa, se ela não baixar, a empresa vai falar assim, o auditor do Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, vai dizer assim, vem cá, o que a empresa está fazendo para reduzir esse número de acidentes? Percebe? Outra implicação muito grande do acidente de trabalho é no FAP. Tá? O FAP é aquele fator acidente previdenciário, né? Que você vai ter que... Você tem aquele índice, você tem um fator de multiplicação que incide sobre o seguro acidente de trabalho, e aquela guia do GILRAT, você vai ter que pagar ela, você pode pagar metade da guia ou você vai pagar o dobro da guia, dependendo se você investe em segurança ou se você não investe em segurança. Se você tem uma quantidade muito grande de acidentes de trabalho, com a concessão de auxílio-doença acidentário, investigação, você tem o benefício, você está concedendo muito benefício, auxílio-acidente, você tá pagando pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Veja, esses fatores, esses benefícios do INSS ao segurado beneficiário vão onerar o FAP da empresa, você vai pagar mais seguro acidente de trabalho na guia do GILRAT. Então perceba, é uma implicação que impacta diretamente na saúde financeira da empresa. Tá? Então se você não investir, você não vai conseguir baixar esses índices e a empresa vai pagar vai desembolsar mais o seguro acidente de trabalho. Eu não vou nem entrar aqui no atual contexto agora de preparação do INSS para entrar com as ações regressivas contra as empresas por falta de investimento
e pelos altos índices de acidente de trabalho, tá? Então vamos lá. Então, uma vez que eu identifiquei o porquê de fazer uma gestão, eu preciso implementar esses processos de investigação, criar o meu plano de ação, né? Determinar as causas do acidente e efetivamente atuar em cima delas para evitar que a gente tenha reincidência e altos índices de acidente, altos índices de gravidade do acidente, altos índices de frequência, e isso vai sim impactar em resultado para a empresa e vai demonstrar lá para o auditor fiscal do trabalho que eu estou tendo um trabalho de melhoria contínua na redução dos índices de acidente, né? Agora, se eu não investir, eu vou mostrar, se eu não investir nessas causas do acidente, na tentativa de prevenir esses acidentes, eles vão estar sempre apresentando altos índices de acidentes, altos índices de afastamento, um absenteísmo aumenta, enfim, a empresa está perdendo dinheiro. E os empregados sofrendo com máquinas, equipamentos e condições de trabalho inadequadas, certo? Então tá aí a causa principal. Veja, a gestão de acidente de trabalho tem que identificar todas essas causas primárias, você tem que intervir com medidas corretivas e preventivas para evitar a reincidência. E qual é a melhor forma de eu fazer isso? Veja, o próprio GRO está trazendo com o PGR. O PGR vai ter dentro dele um gerenciamento de riscos ocupacionais que vai tratar dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E esses riscos eu vou precisar, principalmente no de acidentes, claro, né? Veja que físicos, químicos e biológicos, eles vão poder proporcionar doenças ocupacionais que são equiparadas a acidente pela legislação. Então todos eles, eu tenho que intervir em todos eles para evitar, né, o meu agravamento da quantidade de acidentes ou de doenças ocupacionais que são comparadas a acidente, e isso pode sim prejudicar a empresa e também os trabalhadores. Eu tenho que ter uma efetividade, eu tenho que ter melhoria de desempenho. E eu vou utilizar nesse contexto de PGR, o quê? O meu plano de ações. O plano de ações é esse. Eu verifiquei a necessidade de ações corretivas naquele acidente, eu peguei no Ishikawa, peguei oportunidades para correção de falhas que foram identificadas, e eu tenho que colocar nesse plano de ação. No meu plano de ação, existem diversos planos de ação que eu vou poder utilizar no dia a dia. Então eu tenho lá o 5W2H, né? A técnica dos porquês, né? Que é uma tradução básica do 5W2H para cá. Então, quando fazer, como fazer, por que fazer, quem vai fazer, enfim. Nós temos a condição de definir essas ações no meu plano de ação, e toda vez que eu te fizer o plano de ação, vem o que o GRO trouxe agora, que é o acompanhamento da implementação do plano de ação. Uma vez que eu investiguei o acidente ou o incidente, eu criei o plano de ação e agora eu vou acompanhar a execução daquelas ações que eu coloquei naquele meu plano, né? E vou saber se a empresa está investindo ou não, se a empresa está fazendo ou não aquelas ações. Por exemplo, cito um exemplo, Luciano. Veja só, eu detectei que o meu trabalhador foi trabalhar numa empacotadeira, e empacotadeira, aquela tampa de acrílico da empacotadeira quebrou, e o empregado tirou aquilo e está trabalhando e está metendo a mão lá no mecanismo giratório. Opa, sofreu um acidente, perdeu a ponta do dedo. Espera aí. Qual que é o meu plano de ação? Instalar a tampa de acrílico da máquina. Só isso resolve? Não, peraí, eu tenho que ter intertravado com ele um sensor de segurança que se eu abrir a tampa, a máquina desliga de imediato. Ah, não, mas vem cá. Se eu tenho, por exemplo, um movimento inercial, eu tenho que ter, inclusive, um intertravamento para evitar que a tampa se abra até que o mecanismo esteja parado. Veja, eu coloquei isso no plano de ação, eu coloquei os responsáveis. Qual que é a responsabilidade, por exemplo, do dono da empresa? Liberar a verba, liberar orçamento para fazer esse serviço. Quem que vai comprar? Opa, é o comprador da empresa. Quem que vai apresentar os orçamentos para ele? Eu posso ajudar como engenheiro de segurança do trabalho, eu posso captar as empresas do mercado, pedir os orçamentos da tampa com sensor e com sistema de intertravamento.
Coloquei lá, mando para ele, ele tem que comprar, ele tem que lançar. Então eu posso colocar os responsáveis por cada ação e a partir desse acompanhamento veja que esse acompanhamento vai garantir o processo de melhoria contínua, né? Eu fiz essa ação, se eu cumprir essa ação, veja que eu já estou criando evidências da minha atuação como profissional da área de segurança e saúde do trabalho, certo? Eu estou mostrando para a fiscalização, eu estou mostrando para a sociedade que eu, como engenheiro de segurança do trabalho, você, como profissional da área de segurança e saúde do trabalho, está efetivamente atuando como profissional e garantindo a segurança e saúde do trabalhador, né? E veja que melhor ainda, a partir do momento que eu eliminei aquela condição de risco, a probabilidade de acontecer um novo acidente é bem menor, é bem mais baixa. E aí, olha só, o Luciano não vai ter que ficar correndo atrás de investigar acidente de trabalho de novo na mesma máquina, de fazer um novo plano de ação na mesma máquina, fazer um novo relatório na mesma máquina. Eu vou poder atuar estrategicamente em outras vertentes da área de segurança do trabalho. Por exemplo, em proteções coletivas, vou verificar uma melhoria na distribuição de EPIs. Eu vou poder me atentar nos 5S do setor para ver se melhorou a organização ou não. Eu vou poder atuar no treinamento de capacitação dos trabalhadores naquele local. Você percebe? Então veja, que dentro do plano de ação eu tenho implícito nele um processo de Kaizen, que é o processo de melhoria contínua. Certo? Você só vai conseguir atuar de maneira estratégica nessa gestão de segurança do trabalho, de gestão de acidentes de trabalho, se você conseguir enxergar no seu local de trabalho essas nuances, esses detalhes e conseguir definir dentro do seu PGR e do seu GRO a forma de agir, a forma que você vai fazer a gestão dessa melhoria contínua dentro da empresa, certo? Então é isso aí, eu acho que se você tem alguma dúvida em relação a isso, deixa seu comentário aqui, tá? Compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão numa situação que você acha que é similar a essa que eu estou te falando. E vamos conversando, tá?